Bom dia para você nesse sábado. O pessoal vai chegando aqui. Enquanto o pessoal chega, deixa eu abrir minha tela para eu poder enxergar os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Lararararam. Lararararam. Joia. Vamos lá. Maravilha. Tela aberta para poder ver os comentários. Beleza, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. O povo vai chegando aqui devagar, enquanto isso a gente vai conversando. Vicente, muito bom dia. Deixa eu ver quem vai chegando aqui com a gente. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana. Jéssica, muito bom dia. Regina também, que está entrando aqui. Bom encontrar vocês. Vamos bater um papo hoje de um assunto que é bem chamativo. Um assunto assim que aparece bastante na clínica, principalmente hoje em dia, pessoal. Hoje em dia a gente tem algo meio que epidemiológico sobre essa situação, né? Sobre a gente se colocar em primeiro lugar, né? Lele está aqui também, muito bom. Como que é para vocês? Antes da gente poder entrar no tema aqui, como que é para vocês essa ideia de se colocar em primeiro lugar? Como é que vocês veem essa situação? Como é que vocês veem esse momento, assim, que a gente tem essa oportunidade de se ver, né, num lugar que às vezes a gente não consegue se ver? Né? Clara, muito bom dia. Né? Thaís aqui também, bom dia. Legal encontrar vocês. Bora bater um papo sobre isso, então. Né? Vamos pensar no seguinte, pessoal. Como que é para vocês se colocar em primeiro lugar? Como é que é essa temática? Quem aqui já faz atendimento também, vocês percebem isso na clínica? Na clínica aparece bastante. A gente tem um boom na internet hoje. Eu até estou preparando um material que eu quero fazer um vídeo depois mais detalhado, da gente falar sobre redes sociais. O que está acontecendo? Eu estou acompanhando muitos comentários, assim, e tem um assunto muito importante para a gente falar de redes sociais, que é esse transbordo que existe de informação, e que, na verdade, a gente tem diversas informações. Gente contra, gente a favor, gente disso, gente daquilo, gente de um lado, gente do outro lado, e vai ficando uma mistureba do caramba. Né? Isso mais atrapalha do que ajuda. Então, em algum outro momento, eu vou falar sobre isso. Estou organizando as ideias ainda. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. A Clara diz o seguinte: vejo de forma estranha, como se eu estivesse errada. Legal, vamos falar sobre isso. A Jéssica fala, ainda um desafio, eu tenho que estar muito em alerta a essa mudança. Legal, mudanças, pessoal, isso é muito importante. Eu também já tive vários momentos na minha vida em que eu sempre tinha essa dificuldade de me ver em primeiro lugar. Né? Mas o que é estar em primeiro lugar? O que significa isso? O que isso abre de possibilidades, de leque, né, nas nossas falas? Né? A pergunta aqui, Thaís, que a gente está comentando é o seguinte, né? O que é estar em primeiro lugar? Né? Como que é para você situações que você tem que se colocar em primeiro lugar? A gente começou com essa reflexão aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Daisy está aqui também, bom dia, Daisy. Essa era a pergunta. Mas é só para a gente ter um esquenta aqui na nossa conversa de hoje, tá? Roselei está aqui também. Bom, bora entrar nesse assunto. Um bom café aí para quem está com café. E vamos conversar, né? Ele diz o seguinte: eu tenho muito receio, muito novo para uma velhinha. E olha, e não tem tempo certo, né? Não tem idade certa para a gente aprender a fazer isso. Na verdade, o momento certo para a gente fazer isso se chama agora. É isso que a gente tem que fazer, tá? Se chama agora. Então é fundamental que a gente possa entrar nessa temática, que a gente possa se perceber também nessa dinâmica. Tô olhando aqui para o lado porque eu vou acompanhando os comentários aqui de vocês, para mim é mais fácil. Tô ficando velho, pessoal. 4.2, uma versão nova do Marcos aí, um upgrade. Então preciso desses recursos aqui, tá mais fácil. E dá para acompanhar melhor. Mas assim, pessoal, bora bater um papo sobre esse assunto assim que toca muito fundo assim na nossa alma, né? Mexe diretamente com a nossa saúde emocional, mexe com a nossa forma de viver, com a nossa forma de pensar. E assim, eu já quero abrir aqui com uma pergunta, né? Como que vocês se veem aí nessa questão de se colocar em primeiro lugar? Mas tem uma outra questão mais profunda. Vamos começar a entender melhor essa dinâmica. Quem daqui que já sentiu um aperto no peito, sabe aquele negócio angustiante, assim, uma culpa avassaladora, só por dizer um não, ou por escolher descansar, né, fazer outra coisa, em vez de carregar o mundo inteiro nas costas.
Quantas vezes vocês sentiram aquele aperto no peito assim, e às vezes até queria falar não, mas não falou? Né? Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Conta aqui pro Marcos, abram seus corações. Né? Se você já se sentiu assim, saiba que essa não é uma questão solitária, tá? Não é, pessoal. Deixa eu ver aqui, a Jéssica diz, eu sempre fiz isso no natural, então isso hoje é desconfortável, parece que agora eu vejo que não era o normal. Olha que interessante, sempre fiz isso no natural, a gente vai falar sobre isso, tá? Thaísa também, eu antigamente, a gente vai falar sobre isso, pessoal. Bacana, então é o seguinte, ó, é exatamente por isso que eu trouxe esse tema, né? Se colocar em primeiro lugar. E que muitas vezes a gente acaba achando que é egoísmo, né? Que é uma coisa egoísta. Eu ouvia isso na minha infância. Ah, você não pode pensar assim, você está sendo egoísta. E a gente sempre assimilou o egoísmo como uma coisa ruim, né? Então eu quero alinhar uma coisa muito importante aqui com vocês logo de início. O nosso objetivo aqui hoje não é defender um individualismo selvagem, você tem que pensar só em você, onde cada um tem um olhar ali, né? Cada um olha apenas para o seu próprio umbigo, ignora o resto do mundo. Não é nada disso, pessoal, isso é narcísico, tá? Não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai conversar sobre um olhar muito mais maduro desse tema. Vamos falar assim, muito mais adulto. Tá? Vamos falar de conteúdos adultos aqui hoje. Tá? Então é importante a gente pensar nisso. Ó, a Clara está colocando aqui muitas vezes. Tá? Deixa eu ver aqui. A Jéssica traz, e hoje quando penso em mim, vejo que não estão parados por mim. Tá? Não estão parando por mim. É exatamente isso. Tá? A gente acha uma coisa, a gente fantasia uma realidade, só que a hora que a gente começa a perceber que a realidade é outra, as coisas começam a mudar, né? Então vamos falar de uma forma mais adulta, um conteúdo mais adulto, mais maduro aqui, né? O que nós vamos fazer nessa live aqui é dar um mergulho profundo através dessa lente da psicanálise. Tá? A gente vai fazer a partir desse olhar para procurar entender a raiz dessa dinâmica. A gente vai investigar por que fomos culturalmente, emocionalmente ensinados que cuidar de si mesmo, ouvir os próprios limites, os próprios desejos, né? Ouvir o nosso eu interior, vamos falar assim, né? Ouvir a nossa forma de ser, a nossa intuição, proteger o nosso próprio bem-estar, parece um pecado. Né? Bom dia, Cris. Né? Pessoal que está chegando, Paula também. A gente ouvia muito isso, né? Eu ouvia essas coisas, sabe? Ah, você está errado pensar assim. Você tem que fazer as coisas pelas outras pessoas. Né? Imagina uma criança tentando entender isso. Eu ouvia isso quando eu era criança. Então, preparem-se para desconstruir essa culpa e entender que se salvar primeiro não é egoísmo. Na verdade, é o único jeito de se manter vivo e inteiro para o mundo. Já começa por aí, né? Então, fica aqui comigo nessa conversa de hoje, porque agora a gente vai começar a bater um papo bem profundo e eu trago mais uma outra pergunta. Por que a gente tem tanta dificuldade de nos colocarmos em primeiro lugar? Bota aí nos comentários. Por que vocês acham que isso acontece? Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso? Por que é tão difícil se colocar em primeiro lugar? Qual é a dificuldade que existe nisso? Né? De pensar na gente. Qual é a dificuldade de muitas vezes querer que aquilo que a gente deseja também possa prevalecer? É interessante que a gente vê tantas pessoas fazendo isso, né? Medo de ficar só, olha que bacana. Por que você acha que você vai ficar só? Né? Crenças de egoísmo, exato. Somos egoístas, né? E colocar em primeiro lugar é egoísmo, e a gente vai ver que é. Mas eu vou explicar por quê. Tá? Então, para a gente começar a entender de onde vem esse peso que a gente carrega nas costas, a gente precisa fazer uma viagem no tempo aqui. Tá? A gente vai dar uma passeada. A gente precisa voltar lá para o primeiríssimo capítulo da nossa história, lá no começo da vida. Ó. Vamos pensar lá no início. Pensa na infância de vocês. Tá? Pensa lá no começo da vida. Na psicanálise, nós não olhamos apenas para o comportamento, tá? Que a gente tem hoje. Né? Hoje, na vida adulta e coisa assim. A gente busca compreender como que esse comportamento foi costurado no seu inconsciente. Tá? E a verdade escancarada é a seguinte, pessoal. A nossa dificuldade de nos colocarmos em primeiro lugar não nasceu ontem. Ela é uma construção
bem antiga, que começou lá na nossa infância. Tá? Vicente traz aqui, será possível falar sobre relação entre o totem e tabu relacionado com o Édipo e Melanie Klein? Dá para fazer tudo isso, em outro momento a gente pode fazer. Tá? Aqui a gente vai pegar uma outra história, um outro viés aqui. A Lele coloca, eu também tenho muito medo de ficar só. Né? Muitas pessoas relatam isso. Né? A Jéssica, porque quando me priorizo, vejo que as pessoas ao meu redor não vão repetir o que eu fiz a vida toda. Não vão mesmo. Tá? Essa é uma frustração necessária. Não vão. Tá? Porque cada um está seguindo a sua vida. Cris coloca, por causa da culpa, né? Da culpa cristã. Também faz parte dessa história. Né? O novo me assusta. Valéria, bom dia. Sueli, bom dia. Então, pessoal, diferente de outros animais que já nascem em poucas horas ali, dias, já estão ali caminhando, estão prontos, já estão buscando seus alimentos, está se protegendo sozinho, o ser humano é um ser, né, que nasce num estado de absoluto desamparo. Né? Absoluto desamparo. Nós nascemos prematuros para o mundo. A gente não está preparado para o mundo em nenhum aspecto. Se um bebê for deixado no berço sozinho ali, ele morre. Então, ele não consegue se alimentar, ele não consegue se cobrir, não consegue se mexer, não consegue nada. Tá? Ele não consegue se defender. É um serzinho totalmente vulnerável a esses problemas do mundo. Tá? E por causa desse desamparo radical, a criança entende de uma forma muito primitiva, né, quando ela vai se desenvolvendo ali, né, crescendo, interagindo com os pais, todos nós passamos por isso aqui, tá? Todos nós passamos. Ela vai entendendo de uma forma muito primitiva, assim, uma regra de sobrevivência. E qual que é essa regra de sobrevivência? Eu dependo inteiramente daquela outra pessoa ali. Né? Eu dependo de uma ação de fora para eu poder sobreviver. E quando a psicanálise fala o outro aqui, a gente está falando sempre o outro, né, com o O maiúsculo, eu dependo desse outro que está ali, a gente está se referindo a essas primeiras figuras de cuidado que a gente tem, principalmente pai, mãe, as pessoas que estavam envolvidas ali naquela função de maternagem, principalmente. E no começo, o bebê vive somente de sensações e a sua comunicação é através do choro. Ele vai chorar, né? Só que com o tempo ele vai crescendo e começando a interagir com o ambiente que ele está e com as outras pessoas. É natural isso acontecer. Né? É aí que o bicho começa a pegar. É aí que o negócio começa a acontecer. Né? O bebê logo percebe que para receber algo, né, pode ser o leite, o calor, aconchego, alguma coisa assim, ele precisa de algo mais do que apenas chorar. Ele precisa do amor desse outro. Começamos a falar sobre coisas que vêm de fora com coisas que vêm de dentro. Tá? Tem uma razão para falar isso, que lá na frente vai aparecer. Valéria diz, como diz a dupla Cleiton e Cleidir, né, aqui do Sul, viva a alegria que somos, eu e tu, e viva o rabo do tatu. Exatamente. Né? Então, pessoal, o amor, né, no contexto aqui da psicanálise, se torna uma moeda de troca para a sobrevivência. Tá começando a conectar as coisas já? Ó, uma moeda de troca para a sobrevivência. Né? A criança passa a rastrear o olhar dos pais. O olhar dos pais é fundamental para a criança, para que ela possa se desenvolver. Ela começa a perceber quando a mãe sorri, quando o pai valida, quando o ambiente fica tenso, quando tem aprovação, quando não tem aprovação. E ela é pequenininha, tá, pessoal? Está interpretando ali o mundo da forma dela. É isso que está acontecendo. E é nesse exato momento da vida, ainda lá na primeira infância, lá no comecinho, que nós começamos a aprender uma lição silenciosa e perigosa ao mesmo tempo, mas é por uma questão de sobrevivência. A lição de que, para garantir o amor e o cuidado, eu preciso corresponder às expectativas desse outro que está ali comigo. Eu preciso decifrar o que o outro quer de mim e eu começo a me moldar a esse desejo. É isso que a gente faz, né? Fora casos narcísicos, que são outra história. Apesar de a gente ter um narcisismo que a gente pode chamar de um narcisismo saudável, né? Fora casos narcísicos, a gente começa a se moldar a esse desejo. Ou vocês não se lembram lá na infância como era interagir com os pais de vocês? Né? Ou vocês não se lembram que na infância vocês tinham uma dinâmica diferente dessa dinâmica que tem hoje?
Como é que era lá a interação com os pais de vocês? Hein? Será que vocês de fato eram autônomos o suficiente? Né? Será que vocês de fato eram pessoas assim, totalmente livres dos pais de vocês? Ou vocês de fato estavam se moldando? A gente é criança. Eu fiz isso, vocês fizeram isso, Valéria fez isso, todo mundo que está aqui fez isso. Dani, bom dia, está aqui também. Todo mundo fez isso, pessoal. Todo mundo precisou se moldar de alguma forma. Como eu falei, salvo exceções, casos narcísicos que uma outra pegada. Né? E é aqui que nós damos um passo além e a gente começa a criar o que na psicanálise a gente pode chamar de uma espécie de pacto inconsciente. O que é isso? É uma fantasia que molda a nossa personalidade, a construção do nosso ideal de eu. Tá? É um ideal de eu em confronto com um eu ideal. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Ideal de eu é aquele ideal que eu deveria ser. Tá? Eu deveria ser assim, eu deveria ser de tal forma. Vou falando assim na vertical, fica fácil de gravar. Lá em cima é alguma coisa que eu tenho que atingir. Ah, e a gente guarda essa informação. E um eu ideal, vamos falar assim na horizontal, né? Que essa é invenção minha, tá, pessoal? Isso não é teoria. Esse vertical e horizontal é invenção minha. Horizontal, vamos entender assim, lado a lado, aquilo que eu recebo, que eu vejo que eu tenho que agir. Então, são regras, condições que eu tenho que seguir. Ideal de eu é aquilo que eu deveria ser. Eu ideal é aquilo que eu devo ser. E aqui a gente está falando de um ideal de eu. O que é isso? A criança, na ânsia de nunca perder esse amor que a mantém viva, cria uma imagem na própria mente de como ela deveria ser para ser perfeita aos olhos dos pais. É aí que o negócio começa a pegar. Né? É o rascunho daquela criança perfeita, daquela criança linda, da filha boazinha, daquela criança que não dá trabalho. Parabéns, Marcos era mais ou menos assim. Tá? Daquela criança que não dá trabalho, que tem nota alta, aquela criança que é inteligente, tá? Que engole o choro, tá? Aquela criança sossegada, que está sempre disponível, que é aquela criança sorridente. Nós introjetamos a ideia de que o amor tem um preço. Para eu receber esse amor, eu tenho que ser dessa forma. Ou seja, eu deveria ser desse jeito. E eu fico perseguindo esse ideal. Vamos guardar esse termo perseguição, que ele vai aparecer lá na frente também. Eu fico perseguindo esse ideal. E o preço disso, o preço desse amor, muitas vezes, é a anulação de quem a gente realmente é. Então eu anulo quem eu sou em troca desse recebimento, desse amor. E é caríssimo mesmo, Valéria. Né? A gente chega no mundo e vai para a mesa do sindicato de pai e mãe negociar. É assim, somos inseridos nessa linguagem. Né? Lacan falava que a gente é inserido numa linguagem. Nós somos inseridos na linguagem dos nossos pais. A Jéssica Teresa aqui, eu ouvi bastante, engole o choro. Eu também, eu ouvi muito. Né? Se você continuar chorando, você vai apanhar mais. Eu ouvia isso. Rendia juros no caso da minha mãe. Hoje só estão chorando, devia ser o oposto. Então, né? A gente vai se construindo com o tempo. E assim, pessoal, essa anulação, ela acontece até um mecanismo de defesa, porque a gente precisa realmente sobreviver a tudo isso que a gente está recebendo ali. A gente acaba interpretando, a interpretação da criança, tá? Muitas vezes nem os pais fizeram isso. A interpretação da criança. Se eu não for dessa forma, eu fico vulnerável e posso não receber esse amor. Tá? De forma resumida, é isso que acontece. E nós crescemos alimentando a seguinte fantasia. Se eu for exatamente o que o outro quer que eu seja, se eu fizer tudo o que esperam de mim, se eu antecipar as necessidades de todo mundo ao meu redor, o que acontece? Então, eu serei amado. Se eu chegar cada vez mais próximo disso que eu deveria ser, eu serei amado. Né? E mais ainda, né? Mais importante do que ser amado. Aqui entra uma palavra que vocês já disseram aqui. Ó, né? Se eu conseguir fazer tudo aquilo que falam que eu devo fazer, se eu seguir todas as regras, se eu seguir todas as condições, se eu estiver dentro desse parâmetro que dizem que eu devo ser, desse que eu deveria atingir, que eu interpreto o que vai acontecer, pessoal, se eu conseguir fazer tudo o que falam que eu preciso fazer,
Se eu seguir tudo à risca, eu nunca, jamais serei abandonado. Aí que entra o negócio de ficar só. Então, aquilo que eu acho que eu deveria ser para os meus pais, acaba criando uma condição em que eu vou perseguir isso que eu deveria ser. E eu vou seguindo as regras que são colocadas, só para não ser abandonado. O que acontece se eu for abandonado? É sinal que eu perdi o amor. E aí eu começo a ficar ansioso por isso. Veja o tamanho da armadilha que se arma na nossa psique. Nós começamos a confundir ser amado com ser útil. São coisas bem distintas. Nós começamos a achar que o nosso valor não está em quem nós somos, mas no quanto nós conseguimos agradar, servir, aliviar o peso da vida das outras pessoas, porque eu não posso dar trabalho para os meus pais. Se eu der trabalho para os meus pais, o que vai acontecer? Eles vão me abandonar. Então eu não posso dar trabalho. Eu tenho que ser uma criança boazinha, eu tenho que fazer tudo o que os meus pais querem. Aí, os anos vão se passando, o Marcos vai crescendo, né? A gente vai se tornando ali adulto, né? Vai ganhando o próprio dinheiro, vai morar na própria casa. Só que o inconsciente ainda funciona operando aquela lógica infantil de sobrevivência. Eu tenho que continuar sobrevivendo. É aí que a grande armadilha se fecha sobre nós. Né? Deixa eu ver o que o pessoal está colocando. Interpretação, é isso mesmo, Jéssica. A Thaísa coloca, busca por isso quase me tirou a vida, mas ao mesmo tempo, essa busca me deu a vida. É interessantíssimo. Tá? A Deise traz, exatamente, né, Valéria? A Deise traz, que trabalheira a gente tem com os pais. Muito. Né? Mas chega uma hora que a gente tem que assumir essa responsabilidade e seguir em frente, mesmo com toda essa trabalheira. Né? É fundamental. Então, quando você hoje se depara com uma situação na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu trabalho, onde for, onde você claramente precisa dizer um não, o que acontece aí dentro de você? Né? Como é que você se sente? O seu corpo reage, o seu coração acelera, uma ansiedade gélida sobe pelo peito e a culpa começa a aparecer também, fazendo assim, ó, no seu coração, te esmagando. Né? E por que isso acontece de uma forma tão violenta, pessoal? Porque, para o nosso inconsciente, né, dizer não para o outro não é apenas um limite educado. Dizer não vai acionar um alarme, o alarme daquele medo primitivo, da rejeição, do abandono, de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Aqui, às vezes, é um grande trauma, que mesmo fazendo tudo, a gente ainda pode ter a sensação de ser abandonado por qualquer situação que ocorra na infância. Aciona esse alarme. Então, o que a gente continua fazendo? A gente continua correspondendo à mesma forma lá da infância para não acionar esse botão. E, inconscientemente, o cérebro emocional interpreta a situação da seguinte forma. Se eu disser não para essas pessoas, se eu escolher, por exemplo, hoje eu quero descansar, né? Se eu me colocar em primeiro lugar, essa pessoa vai ficar frustrada comigo. Essa pessoa, ela não vai gostar. Eu vou ver aquela mesma imagem de uma cara feia lá da minha mãe ou do meu pai e isso vai ser ruim para mim. Né? Se eu me colocar em primeiro lugar, essa pessoa vai reagir a isso. Né? E se ela ficar frustrada, essa pessoa não vai mais me amar. Ela vai me abandonar. Se ela deixar de me amar, eu vou reviver aquele desamparo lá da minha infância. Eu vou reviver aquele abandono que eu tive lá. E talvez eu não sobreviva. Porque lá atrás eu também configurei um medo. Só que eu não trabalhei esse medo. Eu vou trazer esse medo comigo. Lembrem-se, pessoal, tudo aquilo que a gente não resolve na infância vem para a nossa fase adulta. Então olha que loucura. Né? Olha que doideira que é a nossa cabeça. Dizer não para alguém, né? Decepcionar alguém, estabelecer um limite para uma pessoa, escolher não ir a algum lugar que a gente não quer ir, pode ser um evento familiar, pode ser o que for. Né? A nível inconsciente,
Isso se torna uma ameaça real à nossa própria sobrevivência emocional. É por isso que você prefere carregar o mundo nas costas, se esgotar, porque para o seu psiquismo, o esgotamento físico é doloroso, mas o fantasma do abandono é extremamente aterrorizante. Eu prefiro ficar com esse peso que eu estou carregando tudo isso do que enfrentar o meu trauma de abandono de lá de trás. Eu prefiro carregar e suportar essa situação, porque eu sei que aquilo que eu posso passar dói mais. Dói muito mais. Eu não quero aquela dor. Prefiro essa que já é familiar. A gente vai lidando com aquilo que é familiar. Né? E aquela dor de lá de trás, por que ela é não familiar? Porque eu sempre evitei. E quando eu passei, foi tão intensa que eu não quero passar de novo. É, exatamente, pessoal. Estou vendo os comentários de vocês aqui. Ó. O momento da consciência, né, Daisy? A libertação, da libertação é incrível, mesmo que seja um começo. Mesmo que seja um começo. Tá? Muito importante isso. A Nádia diz, mas é maravilhoso e libertador dizer não sem a preocupação da aceitação do outro, né, ou não do outro. E é uma construção que a gente vai fazendo. Né? A Jéssica diz o seguinte, eu quando me escolho, eu vejo que não posso, frustro, aí parece que não devia ir por esse lado, mas sei que é por aí. Né? Quer começar, é isso mesmo, Jéssica. Né? A Paula diz, é libertador fazer tudo isso. Bastante. Né? E no casamento é um mega desafio. Sim, porque no casamento você tem uma outra estruturação, tem uma adequação daquela condição na composição de você, a outra pessoa e essa relação de vocês dois que precisa ser diferente. Né? Então, pessoal, esse abandono aterrorizante, ele é muito angustiante. Nem sempre a gente consegue suportar. Né? A gente se torna refém do desejo do outro. A gente aprendeu que a gente tem que suprir aquilo que é do outro. A gente tem que fazer aquilo pelo outro, porque senão o outro abandona, vai embora. E a gente fica com medo desse abandono. Aí a gente passa a vida dizendo sim para o mundo externo, enquanto a gente diz não, né, para nós mesmos. Né? Um não violento, um não bem silencioso. Né? E a pergunta que eu deixo aqui para vocês poderem pensar e colocar nos comentários é a seguinte: até quando você vai continuar pagando esse imposto absurdo para ser aceito? Para ser aceita. Enquanto assiste a sua própria vida assim, ó, indo, né, por água abaixo, por falta de cuidado com você mesmo. Né? Por falta de cuidado com você mesmo. Até quando? Até quando você vai ficar nessa posição? É uma coisa que não é fácil, pessoal. Já vou falar sobre isso também. Mas é uma coisa que não é fácil, é uma coisa que precisa ser trabalhada. É uma coisa que leva tempo. Né? Olha só para vocês terem uma ideia. Uma vez numa sessão, uma paciente disse que ela tinha uma dívida impagável, né, e que ela tinha que arcar com essa dívida com uma pessoa da família. Uma situação lá, óbvio, que eu não vou abrir o caso, só resumindo, é isso aqui. Tá? Não vou entrar na história dela. Tá? Porém, pessoal, né, quando ela me falou isso, aí eu perguntei assim para ela: se a dívida é impagável, por que você quer continuar pagando? É aí que deu a tela azul do Windows nela. Né? Porque, vamos pensar aqui, ela sabe que a dívida é impagável. Ela não vai conseguir pagar. Então por que ela continua pagando? Por que ela continua tentando pagar essa dívida que nunca vai ser saldada? Dívida impagável. Muitas vezes a gente acaba assumindo dívidas, né, como essas que a gente coloca na vida da gente, né, porque é uma forma de manter a relação. É uma forma da gente se manter conectado com as pessoas que fizeram parte dessa nossa vida. Né? E a gente coloca o outro como alguém que a gente deve tudo, e na verdade não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa se livrar dessas dívidas. Eu não tenho dívida com ninguém. Acho que eu já falei aqui, um dia eu cheguei pro meu filho e falei assim: olha, cara, é o seguinte, meu filho já tem 19 anos hoje. Né? É o seguinte, cara, vamos fazer um acordo aqui. Você não me deve nada e eu não devo nada para você. Você vem em sua vida, você vai crescer, se tornar um adulto, vai conduzir a sua vida, eu tenho a minha vida. Né? A gente sempre vai estar caminhando junto, mas eu não vou cobrar nada de você, você não tem nenhuma dívida comigo, eu também não tenho a dívida com você.
e vamos seguir em frente. Não sei as responsabilidades de pai e filho. Né? E a gente segue em frente. Né? Então é importante a gente pensar nisso. Mas aí surge uma coisa. Né? Quando a gente começa a pensar nesse lado de se colocar em primeiro lugar, aparece uma palavrinha que é um grande equívoco, né? Que é o egoísmo. Então nós vimos que a nossa dificuldade de nos colocarmos em primeiro lugar vem desse medo infantil, desse medo primitivo, de a gente ser abandonado. E às vezes a gente passou por situação assim, que a gente interpretou dessa forma e foi ruim. Né? A gente fica com aquele trauma. Nós precisamos encarar o grande vilão dessa história, né? Que é um dos pontos que eu trouxe aqui, apesar de a gente ter um assunto aí vasto para a gente conversar, né? Que é a palavra egoísmo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por você, porque aquela voz aqui dentro, na sua mente, né? Eu ouvia isso na infância. A sua voz na sua mente falava assim, não faça isso é puro egoísmo. Nossa, você está sendo uma criança egoísta. E ser egoísta é uma criança ruim. Pessoal, se eu estou sendo um egoísta e ser egoísta é uma criança ruim, para eu que gostava de agradar, para ter amor e não ser abandonado, o que eu vou fazer? Eu vou evitar ser egoísta. É essa a interpretação que eu vou dar. Então nós fomos criados sob uma moral, né? Uma moral que nos diz que pensar em si é um erro. Que expressar aquilo que eu penso é um erro, é um defeito de caráter. E que a gente não deveria agir assim, porque está errado. E se eu estou fazendo alguma coisa errada, o que vai acontecer? Eu não vou ser amado. Eu corro o risco de ser abandonado. Mas hoje, a gente vai usar a psicanálise aqui para tentar construir uma nova ideia sobre esse grande equívoco. Tá? Para desatar esse nó, eu quero trazer aqui para a nossa conversa o texto do Freud. Né? Lá em 1914, ele escreveu aquele texto sobre introdução ao narcisismo. Né? E antes que você pense que narcisismo é apenas aquela pessoa vaidosa, que se olha no espelho e tal, né? Fica lá se apreciando, na psicanálise é bem diferente, tá? E é bem diferente desse conceito que as pessoas trazem hoje, que é um conceito extremamente distorcido, que as pessoas precisam refletir melhor sobre esse aspecto. Tá? Estão distorcendo o que é o narcisismo dentro desse conceito da psicanálise. Aquilo é infantilidade, é outra história. Tem que tratar como infantil, não como narcísico. Tá? Narcísico todos nós somos. Então, vamos falar de um outro sentido aqui. Vamos falar do sentido da psicanálise. O que a psicanálise quer dizer com esse aspecto narcísico? Freud nos mostra que existe um nível narcísico que é absolutamente saudável e é vital, né, para a nossa existência. Nós chamamos isso, a primeiro momento, né, a primeira fase, de narcisismo primário. Ou, para ficar mais simples, a nossa reserva de energia amorosa. Vamos chamar assim, para a nossa live, tá? Para a nossa live. Reserva de energia amorosa. Pensa na sua capacidade de amar como se fosse uma grande energia, uma libido, uma quantidade de energia. Vamos pensar assim, uma catexia, tá? Vamos pensar dessa forma. Quando nós nascemos, toda essa energia estava concentrada em nós, a gente não tinha relação com a realidade. Né? E é essa energia que faz o bebê chorar para ser alimentado, porque o bebê ele começa a sentir esse desconforto dentro dele mesmo, e isso aciona um mecanismo de defesa que faz ele chorar, que faz a gente buscar o prazer, fugir da dor. É uma energia de autopreservação. Tá? Com o tempo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai começando a investir essa energia nos objetos externos, que é a nossa fase de narcisismo secundário. Tá? É um narcisismo secundário. Então a gente vai investindo parte dessa energia em outros objetos. Tá? Na mãe, no pai, né, lá no começo da vida, nos cuidadores, nos nossos irmãos, nos nossos brinquedos, naquilo que a gente tem. Tá? Depois a gente cresce, aí vem, né, investir no parceiro, na parceira, nos filhos, no trabalho, nos amigos, nas amigas, enfim. A gente vai investindo essa energia ou parte dela em outros objetos. Mas a regra de ouro aqui da saúde mental é a seguinte: você nunca pode esvaziar a sua própria reserva em detrimento do outro objeto externo. Esse narcisismo saudável que a gente fala é o que garante que você cuide do seu corpo, que você cuide de você, que você escove seus dentes,
que você se alimente, que você durma bem, que você saia de situações de abuso, de perigo. Ou seja, a gente precisa desse lado narcísico para que a gente possa pensar sobre a gente mesmo. Senão a gente não pensa. É aí que entra aquela questão de autoestima, me estimar, uma estima própria. E essa estima própria precisa de uma carga de energia voltada para mim. Aí eu lanço uma pergunta: como é que eu vou depositar essa energia voltada para mim se eu entendo que tudo aquilo que eu trago todo para mim é egoísmo? Eu não vou conseguir fazer isso. Né? Se eu pensar só em mim, é egoísmo. É aí que o negócio começa a embolar. E como é que funciona isso? Vamos pensar no seguinte, ó. Tenho aqui uma energia, certo? Então toda essa bola aqui vamos considerar uma energia. Parte dessa energia é concentrada no eu. Tá? Parte dessa energia é concentrada em mim. Tá? E parte dessa energia é direcionada para o objeto externo. Beleza? Então, ó, é uma energia que no começo, lá no narcisismo primário, como o Marx está perguntando aqui, lá no narcisismo primário, é uma autopreservação. Tá aqui dentro de mim e eu conservo essa energia aqui. É isso que me faz chorar, me faz movimentar, para que eu possa corresponder àquilo que é do outro e ter um retorno sobre isso. Tá? No narcisismo secundário, que eu tenho a relação com a realidade, salvo exceções, se houve uma fixação no primário, eu começo a interagir com outros objetos de uma outra forma. Então, parte dessa energia é como se eu rachasse essa bola de energia. Parte dela fica em mim, parte dela eu vou destinar ao outro. Aí a gente começa a embolar o meio campo aqui. É aqui que pode acontecer um desequilíbrio. Tá? É aqui que o negócio começa a desandar e vem até mesmo essa questão de agradar o outro, que agora vocês vão entender por quê. Se essa energia é direcionada, vamos supor que isso aqui é energia, tá? Aí o que vai acontecer? Se essa energia é direcionada mais para o objeto externo do que para o eu, como por exemplo, dessa energia toda, isso aqui só uma bolinha assim, vem para o eu. E vem um bolão assim, que vai para o objeto externo. Vai ficar desequilibrado. Porque aquilo que eu enviei para o objeto externo, eu espero que volte na mesma proporção. Entenderam? Então o que vai acontecer? Foi grande e voltou pequeno. Opa! Mas eu não posso reclamar. Captaram a ideia? Eu não posso expor aquilo que eu penso. Eu tenho que aceitar esse retorno pequenininho que veio para tentar compor esse eu de novo. Porque, na verdade, toda essa energia é minha. Eu não posso reclamar. Eu não posso expressar. Eu não posso dizer não, porque eu corro o risco de perder essa fonte de amor. Eu corro o risco. Exatamente, Thaís. Migalhas. Nunca voltará, né, Valéria? Mas é a fantasia que a gente cria. Então, se essa energia é direcionada mais para o objeto externo do que para o eu, vai gerar esse desequilíbrio. E dessa forma, a gente depende do retorno da energia psíquica da outra pessoa. Mas meu eu está esvaziado, está pequenininho, não tem nada. Ficou lá um restinho, porque eu joguei tudo para o outro na intenção de que o outro me ame, na intenção de que o outro não me abandone. Eu depositei tudo lá, eu tenho dificuldade de expressar que isso está errado, que eu queria mais, eu não posso, porque eu vou estar frustrando o outro. É aí que vem, vou fazer um parênteses aqui, é aí que vem aquele momento assim que as pessoas começam a falar: mas eu faço tudo por você, olha, você não consegue reconhecer. Todo esse lado, que aí eu vou chamar aqui de narcisismo, que a gente vê hoje aí, que é uma grande infantilidade. Tá? Então, se meu eu está esvaziado, eu dependo do outro para que isso retorne de alguma forma. Só que o que acaba acontecendo? Como eu cresci com esse tipo de pensamento, de construção psíquica e tudo mais, e tenho tudo isso no meu inconsciente, eu vou aceitar aquele pouco. Eu vou aceitar aquela condição. Eu não vou reclamar. Eu vou manter isso aqui, porque se eu reclamar, a pessoa pode me abandonar. Estão captando a ideia, pessoal? Agora vamos pensar diferente? Mesma bola de energia. Se essa energia é direcionada mais para o eu do que para o objeto externo, vamos falar assim, eu posso dizer que eu fixei mais no meu narcisismo.
Então, é como se eu ficasse retroalimentando esse meu eu com essa energia e o outro passa a ser menos importante. Aquilo que o outro traz para mim é como se a gente olhasse a mesma cena do lado inverso. Aquilo que o outro traz para mim, eu tomo isso aqui, mas eu já estou tomado no meu eu. Eu já estou aqui mais narcísico. O outro que se lasque. Né? Então, o que eu faço? Eu retorno esse grandão aqui, que preenche o meu eu. Aí, o que eu faço? Ah, um pedacinho para você. Captar a ideia, pessoal? Se colocar em primeiro lugar nada mais é do que manter a sua reserva de energia amorosa, por isso que eu dei esse nome, essa energia amorosa, abastecida, num nível que você se sinta bem e com menos expectativas em relação ao objeto externo. É entender que você precisa direcionar amor para si mesmo para poder continuar existindo, sem a dependência do outro. É aqui que eu trago essa construção do egoísmo. Sem esse egoísmo saudável, né, ou esse narcisismo saudável, que na verdade a gente vai chamar aqui de autopreservação, a gente simplesmente adoece e desaparece. Porque a gente deposita mais no outro e fica esperando um retorno. E nem sempre acontece, como a própria Valéria trouxe aqui, não volta, não vem. Sabe, não tem, eu posso fazer o que eu quiser, eu não posso forçar o outro a me dar mais, porque se eu fizer isso, eu corro o risco de ser abandonado. Olha o dilema que eu fico, eu tenho que aceitar isso que vem, eu tenho que aceitar condições, eu tenho que aceitar uma história, eu me permito ser enganado, eu me permito viver uma fantasia, eu me permito um monte de coisa, porque eu fico ali, naquela expectativa de que aquilo se mantenha. Eu acredito que essa pessoa, se eu fizer tudo por ela, ela não vai me abandonar. Então quem eu estou colocando em primeiro lugar nesse momento? Sou eu? Quem, pessoal, eu estou colocando em primeiro lugar? O outro. Eu coloco o outro em primeiro lugar. Porque se eu aceito isso que vem, seja lá o que for, a minha energia amorosa está pequenininha. Eu tenho que me contentar com aquilo que vem, com medo ainda de perder. Então, se colocar em primeiro lugar é saudável, é vital. Agora, se colocar em primeiro lugar é saudável e é vital, o que seria o egoísmo real na teoria psicanalítica? Qual que é a diferença que a gente vê entre a pessoa que se cuida e a pessoa que realmente é egoísta? Qual que seria a diferença entre essas duas situações? Aqui, pessoal, tá a grande virada de chave. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. O verdadeiro egoísta não é aquele que se ama demais. O narcísico, que deposita toda a sua energia em si. O verdadeiro egoísta, sabe qual é? É aquele que é incapaz de amar o outro. Esse é o verdadeiro egoísta. No sentido narcísico, pessoal. No sentido narcísico. Tá? Eu me coloco numa posição em que eu desconsidero o outro. Isso é egoísmo. Tá? Eu desconsidero, eu desprezo, eu menosprezo o outro. Por quê? Porque eu estou mais cheio de mim aqui. E o outro aceita tudo isso, então eu sigo com isso aqui que é pouquinho, vai, eu vou levando a coisa aqui e a vida segue. Esse é o verdadeiro egoísmo. Quando eu tenho essa incapacidade de olhar para o outro e entender as necessidades do outro, o desejo do outro, a percepção sobre o outro, e eu fico ali só chupinzando a vida do outro. Né? Só ali, vem a mim. Né? Não é nem a nós, vem a mim. E na psicanálise, o egoísmo patológico é uma estrutura de extrema rigidez. A pessoa egoísta sofre de uma fixação onde ela é incapaz de reconhecer que o outro tem desejos, tem dores, tem conflitos, tem uma existência legítima, que é a famosa palavra hoje usada, chamada alteridade. Eu posso ter um amor imenso por mim, mas eu não posso desconsiderar a outra pessoa. Eu também tenho que respeitar a outra pessoa. Também tem que considerar que aquelas pessoas também têm sentimentos, têm emoções, têm seus desejos, têm sua vida, sua forma de ser.
Para uma pessoa que é realmente egoísta, né, no sentido patológico, as pessoas ao redor não são sujeitos, são objetos, são ferramentas. Ferramentas a serem instrumentalizadas apenas para a satisfação do próprio ego. Quando se aceita fazer tudo pelo outro, o que eu estou fazendo é entrar nessa objetificação. E aí eu vou fornecendo aquilo que é do outro. Né? O egoísta olha para o mundo e pensa assim: você só existe para me servir, para validar o que eu quero. Eu não me importo com o preço que você vai pagar por isso. Existe aí, pessoal, uma total ausência de empatia e de alteridade. O egoísta tem esse lugar, tá? Que é a capacidade de enxergar o outro. Né? A alteridade é isso. É você enxergar o outro e perceber que o outro também tem seus desejos, tem sua forma de ser. Tá? Enxergar o outro como ele é. Isso não acontece com uma pessoa egoísta patológica. Tá? Isso não ocorre. Mas uma pessoa que tem o seu egoísmo no sentido mais saudável, ela entende que ela precisa se amar e ela entende que a outra pessoa tem seus desejos e que também tem emoções, tem experiência de vida e tudo mais. Percebe a diferença, pessoal? Quando você decide não ir a um compromisso, por exemplo, qualquer compromisso que você tenha, você quer ficar na sua casa, está cansado, quer dormir, quer ler um livro, quer fazer o que você quiser, mas não quer ir para lá, você não está instrumentalizando ninguém. Você está apenas dizendo assim, olha, eu preciso ter meu tempo, né? Eu preciso ter meu momento aqui, eu preciso fazer minhas coisas. Né? Isso é autopreservação, pessoal. Né? Você não está desconsiderando o outro, você está olhando para si e olhando para o outro. Entendo que você quer isso, mas eu preciso fazer isso aqui agora. Eu preciso estar comigo nesse momento. O egoísmo é quando você exige, aí é o patológico, né? É quando você exige que o outro faça horrores por você. E você coloca isso. E tem algumas pessoas que são até sádicas. Né? Aliás, sádicas não vão até colocar perversas, né? Ela faz você fazer isso. Ah, mas para você ter isso, então você tem que fazer tal coisa. Para você receber esse afeto meu, você tem que aceitar essa condição que eu estou colocando para você. Para você, de alguma forma, ser aqui validado por mim, você tem que aceitar essa condição que eu coloco, senão você não está correspondendo. E aí vai criando uma dependência. Né? É como se a pessoa quisesse que você, de fato, seguisse aquilo lá. E se existe um medo do abandono, e a pessoa está cobrando, então automaticamente eu preciso fazer aquilo que a pessoa está falando. É igual lá na infância. Quando os pais cobravam a gente, pai cobra mesmo, pai, mãe, eles cobram, é o papel deles, é a função deles. Né? Eles têm essa responsabilidade, aliás, essa obrigação. Né? Eles têm a obrigação de cuidar, eles têm a obrigação de cuidar, é coisa dos nossos pais. Se eles não fizerem isso, e aí, o que vira? Né? Então, se lá atrás a gente também desenvolveu esse medo de perder, uma reclamação que viesse dos nossos pais nos deixava vulnerável. Um medo de perder. É a mesma coisa que acontece depois na fase futura. No presente, naquilo que a gente está vivendo. Se a pessoa está me cobrando, é sinal que eu não estou correspondendo. Eu não estou agindo naquele ideal de eu. Né? Então eu preciso suprir isso para outra pessoa, porque senão corre o risco de abandonar. Percebe como o negócio é punk, pessoal? O negócio não é tão simples assim? Por isso que é difícil muitas vezes a gente reconhecer isso. E quando uma pessoa é egoísta patológica, ela não está nem aí se você é doente, se você tem algum problema, se você está passando por dificuldade, se você está cansado, se você não tem dia. Isso, ela não está nem aí. Ela instrumentaliza a outra pessoa. A outra pessoa precisa fazer por ela, para que ela se sinta bem. Tá? Esse é o egoísmo patológico, diferente do egoísmo saudável. O grande equívoco que a nossa cultura comete hoje em dia, e que muitas vezes as pessoas ao nosso redor usam como chantagem emocional, é misturar essas duas coisas. A gente vê essa mistureba pra caramba nas redes sociais. Né? Quando você começa a colocar limite, quando você começa a falar não, quando você começa a colocar bloqueios, quando você deixa a pessoa, assim, a ver navios mesmo, quando você começa, de fato, a
não aceitar mais aquela condição, sabe o que começa a acontecer? As pessoas que estavam acostumadas com a sua submissão vão muito provavelmente apontar o dedo para você e dizer que você é egoísta. Que é a mesma coisa que você ouvia lá na infância. Dizer que você está errado. Dizer que você está fazendo algo que não deve fazer. Aí começa a vir as cobranças. Né? Mas eu fiz tudo isso para você. Olha como eu cuidei de você até hoje. Olha como eu lá. Olha como eu... E começa a vir um monte de alarde fazendo você se responsabilizar por isso que você não está recebendo. Eu não faço mais isso por você porque você age assim. Se você agisse de outra forma, com certeza você está recebendo ainda. Então cria-se uma condição que é quase um mutualismo ali. Mas a verdade clínica, pessoal, é que quem te chama de egoísta porque você começou a se priorizar, geralmente é quem estava se beneficiando daquilo que você poderia fornecer. Quer que eu repita? Geralmente quem é egoísta, né? Aliás, quem te chama de egoísta porque você começou a se priorizar é quem estava se beneficiando daquilo que você poderia fornecer. E essa pessoa sente falta do privilégio de ter você sempre disponível, abrindo mão da sua vida para carregar o peso dessa pessoa. Né? Portanto, se colocar em primeiro lugar não significa fechar os olhos para o mundo, pessoal. Virar as costas para quem você ama, se isolar numa bolha de individualismo selvagem. Agora não me importo com ninguém. Importa sim. Claro que você se importa. Né? No caso da energia psíquica, né, vamos falar de uma forma mais matemática aqui. Vamos pensar na energia psíquica. Né? Significa entender a matemática básica da sobrevivência emocional. Não tem como você dar mais energia do que você é capaz de dar. Se a sua reserva estiver zerada, se você estiver operando no vermelho aí, no seu eu, esgotado, estressado, infeliz, o que você vai ter para oferecer para as pessoas que você ama? Apenas o resto. Né? Apenas o resto de si. Aí fica o cansaço, fica a irritação, a impaciência, ressentimento. Então, a partir de hoje, quando a culpa do egoísmo tentar te paralisar, lembre-se dessa distinção psicanalítica. Cuidar de si é o que te mantém inteiro. E só quem está inteiro consegue amar o outro de verdade. Mas quais são os sintomas, pessoal? Como é que a gente percebe isso? Né? Quais são os efeitos, né, de se deixar para depois? O que acontece? Né? Exatamente, Valéria, a gente começa a ter um adoecimento. Então vamos encarar a realidade aqui, vamos encarar como ela é mesmo. O que acontece na prática, na vida real, quando o sujeito passa anos ou uma vida inteira silenciando os próprios desejos, anulando a sua forma de ser? Quais são os efeitos colaterais de viver dizendo sim para o mundo e não para si mesmo? Quais são os efeitos que a gente tem? Quais são os resultados que a gente tem quando a gente se anula só para manter o afeto de alguém, que às vezes é desse tamanho, assim? Na psicanálise, nós sabemos que o que é recalcado, o que é reprimido, é empurrado lá para debaixo do tapete do inconsciente, não desaparece, não. Esse elemento ganha força e retorna. E retorna na forma de sintoma. O primeiro grande efeito colateral de não se colocar em primeiro lugar é o que a gente pode chamar aqui de fatura invisível de ressentimento. Tá? Um nome inventado, tá, pessoal? Isso é na teoria. Então, fatura invisível de ressentimento. Presta muita atenção nessa dinâmica, porque ela destrói relações aí, casamento, amizade, tudo quanto é coisa. Tá? Quando você assume a postura do mártir, né, daquela pessoa boazinha, que faz tudo pelo mundo, faz tudo por todos, que abre mão do seu cansaço, do próprio dinheiro, dos próprios planos para ver a outra pessoa feliz, o seu inconsciente começa a anotar tudo numa caderneta de poupança, um caderninho de cobrança. Tá? Você gera uma expectativa gigantesca de reciprocidade, mesmo sem verbalizar. Inconscientemente, você começa a pensar assim: nossa, né, eu abri mão da minha carreira por você.
Eu deixei de ir à academia para cuidar dos meus problemas, né? Para cuidar dos nossos problemas, para cuidar das coisas que aconteciam aqui. Eu nunca te digo não. Eu sempre fiz tudo por você. Isso tudo vai surgindo a partir do inconsciente. E aí, inevitavelmente, o dia em que o outro te disser um não legítimo, ou simplesmente não adivinhar o que você precisa, uma onda de raiva, de amargura vai inundar o seu peito. Porque vai ser ruim receber esse não de fora. Ou vai ser ruim ser colocado numa condição que você não quer e você tem que aceitar e você começa a perceber essa condição. O ressentimento aí é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Ficar remoendo. Né? Claro que a gente tem fases assim, pessoal, mas a gente precisa elaborar esses conteúdos. A pessoa que não se prioriza se torna alguém amarga, que cobra o mundo em silêncio e vive com a sensação constante de ser injustiçada, de que dá muito e recebe pouco. E esse é um grande passo porque ela está começando a perceber. Mas é dolorido enquanto se passa por esse processo. Só que a verdade dolorosa é que ninguém pediu para você carregar o mundo nas costas. Ninguém pediu isso para você. Foi você que escolheu fazer isso. Porque você teve uma moeda de troca lá atrás para garantir o amor de seus pais, para não ser abandonado. E aí você trouxe isso para sua fase adulta. Então isso é seu. É você que tem que lidar com isso aí. Não são as outras pessoas. Por isso que eu falo, psicanálise é muito sobre nós. Nós precisamos nos ver nesse contexto. E aí a gente vai interagindo com o mundo e a gente precisa se responsabilizar por isso que é nosso. Se responsabilizar pelas nossas coisas. Então foi você que escolheu fazer isso. Então, está nas suas mãos também poder sair disso. Só que o preço não é pago apenas nas relações. Ele é cobrado no seu corpo. Como nós costumamos dizer na clínica, o corpo fala o que a boca cala. Começa a pesar. Começa a ficar ruim. Quando você se recusa a colocar limites, usando suas palavras, falando, gesticulando, o seu organismo é obrigado a colocar limites por você, através do colapso. Você vai colapsar. Tá? Minha analista falava assim para mim, minha analista anterior. O inconsciente manda sinais. Ele sempre envia sinais. E a gente precisa saber ler esses sinais. O esgotamento profissional e emocional, muitas vezes, né, a ansiedade crônica, aquele esgotamento que a gente tem na nossa própria vida, no dia a dia, na convivência com as pessoas, as crises de pânico, depressão, são muitas vezes o grito desesperado do seu eu aqui dentro, que foi sufocado, negligenciado e deixado em último lugar por tempo demais. E não dá mais para viver dessa forma. Sabe aquela enxaqueca terrível que ataca justamente no final de semana? Quando você finalmente tem um tempo para você, ou aquela gastrite que ataca toda vez que você precisa tolerar uma situação abusiva, seja onde for, no trabalho, no seu dia a dia, sem reclamar, que você não pode reclamar, você fica engolindo aquilo fica reverberando no seu estômago, é o seu estômago dizendo isso para você, é a sua cabeça dizendo isso para você, é o seu corpo contando para você, falando assim, viu, chega, se você não parar, por escolha, eu vou parar você pela dor. Eu vou fazer isso compulsoriamente. Se você não parar para observar o que você está vivendo, eu vou parar você. Sabe uma situação muito parecida com isso, que é simples, pessoal, mas é muito análoga a essa situação que eu estou falando, é o próprio desmaio. O que é o desmaio? Né? Psiquicamente, o desmaio é quando vem uma carga psíquica tão intensa que a pessoa não consegue suportar. Então, psiquicamente vai lá, ó, apaga. Apaga a pessoa para sair daquela situação. Por isso que as pessoas desmaiam. É a mesma lógica. O nosso corpo vai enviando sinais, enviando sinais, enviando sinais. Você não parou para observar o que está acontecendo? Então, de alguma forma, ele vai tentar te parar. Por isso que o inconsciente envia sinais, pessoal. Sempre está mandando sinais. A gente precisa aprender a observar mais isso. Adoecer se torna a única saída legítima que o seu inconsciente encontra para te dar o direito de descansar sem carregar culpa. Ele faz isso por você. Afinal, se você está doente, o que acontece? O mundo te perdoa por não estar servindo a ele naquele dia. O mundo, vocês entenderam quem é. Né? Então, olha o nível de autossabotagem que a gente se submete apenas para não sustentar um não. Né?
A gente acaba chegando nesse nível e é pesado, pessoal. Tem muitas pessoas que passam por situação assim. Só que chega uma hora que o corpo começa a responder. Né? Chega uma hora que o corpo começa a te dar sinais. No meu caso, eu senti ansiedade. Muita ansiedade. Né? E eu comecei a perceber a ansiedade. E talvez tenha mais um elemento aí que seja importante a gente dizer, que é o seguinte, né? É a questão da perda da própria identidade. Com o passar dos anos, de tanto vestir esse figurino do filho, da filha perfeita, do cônjuge, da cônjuge impecável, do funcionário exemplar, que faz todo o trabalho, faz o trabalho de 3 pessoas, não reclama nada, você simplesmente esquece quem você é de verdade. Tem situações que, claro, a gente precisa fazer, coisa do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, tenho 200 coisas para fazer. Né? Mas é minha escolha, eu estou consciente disso e estou consciente dessa necessidade que eu tenho. Agora, quando você vai fazendo isso porque você acha que você tem que agradar, chega uma hora que isso vai se tornando você. Chega uma hora que você vai identificando isso como a sua própria identidade. Se eu sentar com você no consultório, ou se a gente entrar online, hoje, agora, e te perguntar, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer quando você está sozinho? Só você com você assim. Né? Qual é a sua curtição? O que você quer para você nos próximos 5 anos da sua vida? O que você quer construir com você? Onde você quer chegar com a sua vida? O que você vai me responder? E aí? Encararia uma posição dessa? O que você vai estar fazendo daqui a algum tempo? O que você está construindo na sua vida? É muito provável que seja difícil de responder. Porque você passou a vida correspondendo ao outro, não a você. Você se acostumou tanto a olhar para o desejo do outro, a antecipar o que o outro quer e a viver o roteiro escrito por outras pessoas, que o seu próprio desejo atrofiou. Você acabou virando um coadjuvante de luxo na sua própria biografia. Se você fosse escrever o livro da sua história, você com certeza falaria de outra pessoa, não de você. Você olha no espelho e vê um prestador de serviço, não um sujeito de desejo. É duro, né, pessoal? Também passei por isso. Tá? Também aprendi muita coisa entendendo essas situações. Pessoal, viver assim não é viver, é apenas durar, é sobreviver. É passar pela vida arrastando correntes, cansado, né? Contando as horas, às vezes, para chegar no final de semana. Operando num modo de sobrevivência que é cinzento, é estranho, a gente não consegue compreender. É só estilo ZP que eu falo. Vocês conhecem estilo ZP, né? Já falei muitas vezes. Né? Para quem não conhece, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Né? A vida vai levando. Quando você se der conta, talvez seja meio tarde. Né? É bem nesse sentido, Jéssica. Quando você se der conta que a vida está passando e você não construiu nada para você, aí o negócio começa a doer. Né? E o meu papel aqui como psicanalista é te sacudir, é falar para você. Né? O que você está fazendo da sua vida? Você passou a vida inteira cuidando de outras pessoas, do desejo das outras pessoas, sendo o prestador de serviço da própria vida, né, Jéssica? E você? Esse esgotamento que você está sentindo não é falta de vitamina ou de organização do seu tempo, não. Talvez seja falta de você na sua própria vida. Então, conta aqui nos comentários para mim. Qual dessas 3 situações que você tem, assim, passado, né? Que é mais forte para você ultimamente? O ressentimento? O esgotamento? Ou essa sensação de não saber mais quem você é? Qual desses 3 pontos é mais complicado para você? Mas vamos falar também de coisas construtivas. Como elaborar e agir diferente? Como começar, pelo menos, a agir diferente, pessoal? Qual é a virada de chave?
né? Os comentários bacanas aqui, pessoal. Desculpa não ler todos, tá? Mas muito interessante. Estou acompanhando aqui do lado, aqui, ó. Então, como que a gente elabora isso, pessoal? Vamos começar a pensar aqui, vamos começar a construir. Não adianta nada vir aqui, mexer com todo mundo e sair fora, né? Não é essa a ideia. A ideia é que a gente comece a pensar, né? Vanessa, por exemplo, fala da sensação de não saber mais quem é. Né? É horrível. Já passei por isso. Né? Passei por essa situação. Então, pessoal, vamos pensar no seguinte. Depois de a gente ter passado por essa questão diagnóstica, vamos falar assim, né, de entender o preço que a gente paga e que o corpo responde muitas vezes, né, a gente precisa também entender como é que a gente pode caminhar para, pelo menos, iniciar uma saída desse lugar. Então, a pergunta que a gente precisa trazer aqui é a seguinte, né, que vocês podem estar me perguntando. Marcos, tá, eu entendi isso aqui, né? Eu entendi o problema, mas como é que eu saio disso? Como é que eu elaboro isso na prática para poder começar a viver diferente, ter uma vida diferente? Primeira coisa que eu falo para vocês é punk, tá? Para não falar outra coisa que vocês não entenderam, tá? Estou numa live, então não posso falar que é foda, tá? Tem que falar que é punk. É punk, mas precisa ser encarado. Então vamos entender como é que a gente faz isso, né? Vamos abrir essa reflexão com a seguinte questão, né? A gente precisa digerir o que a gente sente. Já ouviram falar isso? Já ouviram falar, por exemplo, de engolir as emoções? Então pensa no nosso sistema digestório. Como é que ele funciona? Você consome algo, absorve o que precisa e dispensa o que não precisa. Não é assim que funciona? Simples assim. Entrou, processou, dispensa o que não precisa, absorve o que precisa. É um sistema de entrada e saída. Entra algo que é processado e aquilo que não precisa é evacuado. É assim que funciona, né? O que é necessário fica. Acontece que esse processo também funciona para os nossos conteúdos psíquicos. É a mesma coisa. Só que tem um detalhezinho diferente aí, né? Nem sempre a gente tem ciência desses conteúdos. Algumas situações são digeridas. A gente consegue digerir aquilo, né? Mas elas não são processadas. E são evacuadas sem pensar. A gente só tem uma percepção e evacua. A gente não para sobre isso. Agradar as outras pessoas, não se colocar em primeiro lugar, é uma dessas situações. É nesse caso que nós somos dominados pela angústia, pelo conflito. Quando falamos de energia psíquica, falamos daquilo que a gente recebe da outra pessoa como uma moeda de troca. Se não estamos recebendo o suficiente, o nosso sistema psíquico está ficando defasado. A gente tem a sensação de estar falhando em algo e a gente precisa ser punido, ou então recompensar o que está faltando. É aí que nós vamos buscar fugas, como, por exemplo, comer demais, ter outros atos impulsivos, seja lá o que for, porque a gente se culpa por aquilo que está acontecendo e às vezes a gente não se acha merecedor de receber algo bom, né? Então vamos fazer um parênteses aqui. Quando você tem um ato compulsivo, como comer em excesso, ou quando se pune por alguma razão, por não ter correspondido a esse outro com O maiúsculo, a pessoa normalmente não pensa em outra pessoa. Ela só pensa em si mesma naquele instante porque ela precisa se livrar da angústia. Aí ela quer acabar com aquele momento ruim e normalmente ela faz isso sozinha, escondida, porque depois disso vem o quê? Vem a vergonha. Que é a famosa vergonha alheia, que também faz parte desse processo. Tá? Mas esse é tema de outra live, pessoal. Esses dias eu estive com a doutora Maiara. A doutora Maiara está por aqui, doutora, falando sobre essa questão, né, de atos compulsivos. Procura lá no perfil @advogadalipedema. Né? Maiara, se você estiver vendo, manda aqui pra gente. Tá? E na psicanálise, pessoal, tem uma diferença muito significativa entre o saber intelectual e a elaboração. São coisas distintas. Às vezes as pessoas acham, agora eu sei, e agora? Né? Então, só para saber, tá? O saber intelectual não é o suficiente para resolver a situação. Não é somente tornar consciente o que é inconsciente. O saber intelectual é quando você tem a percepção de algo, como, por exemplo, ler um livro, ver um post no Instagram, e aí você fala assim, nossa, legal, eu tenho medo do abandono. Né? Ou às vezes de outra forma, às vezes não é tão claro assim. Isso não muda a sua vida. A elaboração é um processo profundo, né? Onde você pega esse entendimento e começa
a digerir esse entendimento emocionalmente, transformando a sua posição diante do mundo. Ou seja, você começa a pensar sobre o que está acontecendo. E isso que é foda. É a primeira grande verdade que você precisa elaborar para virar essa chave. Tá? Entendam o seguinte. Frustrar o outro, que é o primeiro ponto, tá? Frustrar o outro é inevitável. Não dá para passar a vida inteira sem frustrar ninguém. Tá? Pessoal, nunca ninguém morreu de frustração. Tá? Nunca vi um diagnóstico dizendo causa da morte. Frustração. Então, se você frustrar outra pessoa, ela não vai morrer por isso. Tá? Ela pode ter passado por frustração e isso desencadeou outras coisas, né? São outras situações, tá? Ninguém morre por frustração. A sensação que a gente tem é que a outra pessoa não vai mais estar lá e a gente vai perder isso. Né? Que a outra pessoa vai nos abandonar. Não tem diagnóstico. Né? Morte lá marcado. Frustração. Muito pelo contrário. Frustração é necessária. Porque a nossa frustração, vamos pensar na gente aqui, a nossa frustração coloca a gente na realidade. É isso que acontece. Por isso que muitas vezes a gente fala que a realidade é difícil de encarar. Porque a frustração nos coloca lá. A frustração nos coloca a ver que aquilo que a gente estava fantasiando, na verdade, é uma grande mentira. E quando a frustração vem, é a oportunidade que a gente tem de poder estabelecer uma nova relação com aquilo que está vivendo. Eu diria que a frustração é necessária. Eu, por exemplo, antes eu tinha essa questão de agradar. Né? Eu tinha essa questão de ser bem visto pelas pessoas, as pessoas tal, né? Pessoal, hoje eu faço questão de desagradar. Tá? Eu já tive algumas situações aí que eu faço questão, eu não estou nem aí. Eu vivo aquilo que eu entendo que eu tenho que viver, e se eu vou desagradar, não me preocupo. Né? Já andei desagradando umas pessoas aí. Foi correto, eu não estou nem um pouco preocupado. Então, elas que lutem. Né? Eu preciso lidar com as minhas coisas. Eu tenho as outras coisas que me frustram. Cada um no seu quadrado, pessoal. Mas se eu tiver que desagradar, eu vou desagradar. Não estou nem um pouco preso a isso, não. Tá óbvio, tem uma responsabilidade social aí, mas não esquenta a cabeça. O Marcos versão 4.2 está vindo com o upgrade de fábrica que está tocando terror. Né? Então, pessoal, a gente precisa abrir mão de uma ilusão infantil de que é possível ser amado por todo mundo o tempo todo. Isso não existe. Tá? Agradar a todos não é um sinal de bondade, não, é um sinal de neurose. Tá? É uma tentativa desesperada e utópica de controle. Quando você se recusa a frustrar as pessoas ao seu redor, você escolhe frustrar a si mesmo. Aí se pergunta por que você pode se frustrar e a outra pessoa não? Por que você precisa ficar frustrado e a outra pessoa não? Aí você transfere a violência do não, que deveria dar para o mundo, para dentro do seu próprio peito aí, para dentro do seu eu. Porque se você fizer algo que desagrade a outra pessoa, você pode não receber mais aquilo que você acha que você recebe. Vou ser bem claro aqui, que você acha que você recebe. Tá? Porque cada um está defendendo a sua. Não tem essa não. E se alguém entende que pode ter muito de você dando pouquinho, essa pessoa vai ficar na sua vida, ela vai querer você ali. Tá? E você fica com medo de perder, porque você acha que essa pessoa está retornando você. Na verdade, ela só está usufruindo daquilo que você está fornecendo, só isso. Tá? Portanto, aceita isso como um fato da vida adulta. Em algum momento, para se manter fiel a si mesmo, você vai ter que desapontar alguém. E tá tudo bem. O outro sobrevive à frustração dele, assim como você precisa sobreviver à sua frustração. Você já viveu a sua frustração a sua vida inteira. O que aconteceu com você? Além de não seguir aquilo que você deseja. O que aconteceu com você? Você continua vivendo. Então o outro vai sobreviver à frustração dele também. Tá tudo bem. A gente vai ter que desagradar pessoas. A gente vai ter que, de alguma forma,
Começar a entender que cada um vai ter que lidar com a sua frustração. Se você não gosta disso, tá? E aí? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer por você? Um café? Então pode tomar café. É assim. O segundo passo, pessoal, primeiro é lidar com a frustração e frustrar as pessoas. Não precisa frustrar as pessoas. Tá? Frustrar não mata ninguém. O segundo passo, que é fundamental para poder elaborar isso, é o que a gente vai chamar aqui na clínica de apropriar-se do próprio desejo. Viver se deixando para depois vicia a gente em uma pergunta automática que a gente faz diante de qualquer decisão. Tá? O que o outro espera que eu faça? Qual é o papel que eu preciso desempenhar para que o outro fique em paz? Para que o outro não me abandone? Muitas vezes a gente é seguido por esse tipo de pergunta. É como se você realmente fosse a pessoa responsável por manter tudo em ordem. Até o temperamento da outra pessoa, você se responsabilizar. Eu não posso, porque a pessoa vai ficar brava. Se a pessoa ficar brava, ela vai fazer isso. E aí você vai se mantendo aí nesse lugar de coadjuvante, fazendo aquilo para que o outro não se sinta mal. Porque o que acontece? A gente volta lá no início da live. Né? Se o outro se sente mal, o outro não vai me amar. Se o outro não vai me amar, então é capaz dele me abandonar. E aí você fica responsável por aquilo que é do outro. É tudo responsabilidade sua. Né? E aí você precisa quebrar esse automatismo. Então, a partir de hoje, diante das escolhas do seu dia, sim, sejam as coisas mais simples que você tem que escolher, né? Como, por exemplo, o que você vai comer. Até as maiores, assim, as mais conflituosas, como, por exemplo, colocar limite nas pessoas. Né? Faça uma nova pergunta para você mesmo. Silencie esse barulho do mundo, né, por alguns instantes, por alguns segundos, olha para dentro de você e pergunta: o que eu realmente quero aqui? O que o meu desejo está dizendo? O que de fato eu escolho? É difícil isso, pessoal. Não é tão fácil não, tá? Como eu sempre falo, são construções que foram anos acontecendo. E não vai mudar do dia para a noite. Tá? Então, no começo, essa voz vai parecer muito baixinho, quase com um sussurro, até um medo da outra pessoa ouvir. Tá? Porque passou anos ali calada, amordaçada. Mas à medida que você der espaço para ela, ela vai começando a ganhar força. Aprender a escutar o próprio desejo é o que te devolve o papel de um protagonismo na sua história. Você deixa de ser coadjuvante. É deixar de ser um mero espectador das vontades alheias, um prestador de serviço da própria vida. Né? E agora vem um segredo de bastidor, né, que muitos livros aí não contam para você. Sabe o que vai aparecer depois? Porque a psicanálise ela vai esclarecer isso e é um passo importante que você precisa entender quando você se apropriar do seu desejo. Tá? Se apropriar de si mesmo. Vai aparecer algo que vai começar a te incomodar. A culpa vai vir. Tá? E você vai precisar aprender a sustentá-la. Ficar na culpa, sentir a culpa dentro de você, sente ali, ela despedaça, tá? É despedaçante essa culpa, mas é essencial para a saída desse lugar de aprisionamento. Como eu costumo dizer, né, ninguém sai de onde não entrou. Para sair de determinada situação, como por exemplo a culpa, a gente precisa entrar na culpa. Encarar a culpa de uma forma muito aberta e muito clara, sem rodeios, sem distração. Eu preciso encarar a minha culpa. Eu preciso ir lá e entender o que essa culpa quer dizer. Tem um mito de que quando você decidir se colocar em primeiro lugar, você fará isso transbordando paz e plenitude. Nossa, quando você se colocar em primeiro lugar, a sua vida vai ser linda e maravilhosa. Mentira, não vai. Tá? Porque é um começo, pessoal. Tá? As primeiras vezes que você disser: hoje eu não quero isso. Hoje eu não posso. Hoje eu não devo. Vai você. Não quero saber.
Eu preciso fazer minhas coisas. Quando você começar a fazer isso, né, uma onda terrível de culpa vai tentar te arrastar de volta para o velho hábito da submissão. É ou não é? Quem passa por isso aqui, coloca nos comentários. Não é isso que acontece? Quando a gente começa uma mudança, não começa a vir uma sensação de culpa? De que a gente está fazendo alguma coisa errada? Coloca aí nos comentários, pessoal. Não é assim? Hã? Então vai ter uma culpa que vai tentar te arrastar de volta. Hã? Olha lá. Thalita, né, Thalita? Vivendo isso. Não pense que vai ser fácil, não, pessoal, mas saiba que vai ser necessário sentir isso. Né? A Eline trouxe um ponto importante, começa um vazio. Né? Vai ser necessário. Né? Marcos também. Né? Então, sabe por que essa culpa vem, pessoal? Porque você está quebrando aquele pacto infantil de obediência que a gente conversou lá no início da live. Tá? Aquele pacto que você criou com os seus pais. Que você vai ser aquela criança educada, linda, maravilhosa, né, perfeita, que você vai obedecer os seus pais, para que eles amem você e nunca te abandonem. Só que a hora que você começa a falar não, que você começa a expressar o seu desejo, que você começa a expressar quem você é, a culpa vai querer te levar de volta. O seu inconsciente vai gritar, sabe o quê? Você está sendo egoísta. Eles vão te abandonar, eles não vão mais amar você. É aí que você vira para você mesmo, para essa voz que aparece na sua cabeça e fala o seguinte: tá bom, claro que vão, para não falar foda-se. Né? Claro que vão me abandonar sim, e eu tenho que encarar isso. E põe isso à prova. Será que vão te abandonar mesmo? Será que é isso isso é uma fantasia que você sempre trouxe? Será que vão te abandonar, pessoal? É exatamente aqui que acontece o milagre da transformação. Em vez de ceder à culpa e voltar atrás para aliviar o mal-estar, você vai respirar fundo e sustentar essa posição. E vai doer, vai ser massacrante. Dri. Eita, atrás direito. Vai ser massacrante, pessoal. Vai ser punk. Vai ser foda, sim. Tá? Porque sustentar esse lugar é o que você evitou o tempo todo, porque a culpa vai te remeter de novo à mesma situação. Se eu estou fazendo algo errado, eu não vou ser amado e vou ser abandonado. Você volta para o mesmo lugar. Aí você tem que entrar de novo na onda de coadjuvante. Então, segura as pontas nessa posição. Isso, Marcos. Romper os ciclos repetitivos. Né? Você vai sentir culpa sim. Mas você vai ter que bancar o seu não. Tá? Você vai perceber que o mundo não vai acabar, não. Tá? Que as pessoas que te amam de verdade vão continuar ali, mesmo você falando não. E que você não vai morrer, né, porque você colocou um limite. Sabe o que vai acontecer se você desobedecer a outra pessoa? Nada. Não vai acontecer nada. O mundo não vai acabar. Você não vai morrer por isso. Também nunca vi ninguém, pessoal, morrer por motivos de culpa. Não existe isso. Ninguém morre por culpa. Tá? Morre por outras coisas. Por culpa não. Aliás, é até bom, pessoal. Tá? Vou dizer para vocês por que é bom. Quando a gente começa a sustentar essa posição e as pessoas começam a perceber que a gente está trazendo essa mudança para a nossa vida, aqui a gente começa a filtrar quem realmente se importa com a gente de quem só está se beneficiando daquilo que a gente fornece. Isso é importantíssimo, tá? Tem muitas pessoas chupinzando a vida. Eles vão chupinzar mesmo. Tá? É chupim. Vem lá, vem só se beneficiar e vai embora. Tem muita gente assim. Quando você começa a colocar limite, você percebe quem realmente quer estar com você por você e quem quer estar com você por aquilo que você pode fazer por elas. Você começa a ter um grande nível aí de filtro. Chega uma fase da vida, por isso que eu falei que o Marx 4.2 está numa versão de upgrade, chega no nível de vida que a gente começa a ter certos critérios. A gente começa a ser mais seletivo. Né? Até mesmo em amizades, a gente começa a ser mais seletivo. A gente começa a direcionar melhor a vida que a gente quer. A gente começa a aliviar algumas coisas. Né? A gente começa a se preocupar menos. Porque a gente tem mais o que fazer.
né? E nesse sentido já vai diminuir bastante uma carga aí. Se você tem menos pessoas para você se preocupar, você tem menos carga para carregar. Tá? Então, sustentar a culpa das primeiras frustrações que você causa no outro é o maior sinal de maturidade emocional que um ser humano pode ter, pessoal. É assim que você avisa ao seu inconsciente que você cresceu. É assim, tá? Que você não é mais aquele bebezinho desamparado lá que tinha medo de não ser amado. E que você agora é responsável pela sua própria felicidade e as coisas precisam mudar. É diferente. Tá? Você não começa mais a se sucumbir ao seu próprio desejo de amar, aliás, de ser amado e de não ser abandonado pelas pessoas. Você começa a colocar à risca isso, colocar à prova. Vamos ver se as pessoas vão me abandonar mesmo. Jéssica, entendeu por quê? Quando você falou de ficar só, comentei isso? Nem sei se a Jéssica está aqui ainda. Entendeu isso? Então a gente precisa começar a colocar à prova. Vai me abandonar mesmo? Eu quero ver. Se vai, sinal que não estava convivendo comigo. Estava convivendo com aquilo que eu podia fornecer. É isso. Tá? Mais uma vez, pessoal, isso quer dizer que é fácil? Não, é foda. Né? Eu já liberei o termo aqui. É foda. É complicadíssimo, é difícil, é um trabalho do caramba. São anos de vida vivendo da mesma forma para garantir uma liberdade que mais aprisiona do que liberta, porque ela evita a culpa e a frustração. Mesmo que o retorno que vem da outra pessoa seja baixíssimo. Mas você evita a culpa e a frustração a troco de quê? A troco da sua própria vida. A troco do seu próprio desejo. A troco da sua própria forma de pensar. A troco daquilo que você também gostaria que acontecesse na sua vida. Aí você vai passar anos amarrado ao desejo do outro, que chega a ser um ponto de alienação. Então é muito importante a gente pensar nisso. Se colocar em primeiro lugar não é um evento isolado, não. Uma decisão que você toma uma vez e pronto, acabou, e já vai ser tudo lindo e maravilhoso. Amanhã o sol vai nascer brilhando para você, tipo o solzinho dos Teletubbies. Quem não sabe, procura na internet, é coisa velha, pessoal. Vocês conhecem Teletubbies? Quem conhece vai entender qual era o solzinho do Teletubbies. É uma prática que é dia a dia, tá? É um exercício de paciência. Você tem que se acolher bastante, se perceber bastante. Tá? E de coragem também, pessoal. É exatamente isso, Cris. É uma escravidão. Né? É um não de cada vez, tá? Devagar. É um não numa boa. Tá? Aos poucos, no seu tempo. É a construção de uma vida onde você finalmente se dá o direito de existir por inteiro, sem precisar da validação da outra pessoa para você existir. Você se livra desse peso, se livra dessa forma de carregar o mundo nas costas, principalmente com coisas que não são suas. E você começa a carregar aquilo que é seu, aquilo que é para você carregar, que é a sua história, que com o tempo você também vai deixando para trás. Mas é muito importante que você comece a perceber que frustrar as outras pessoas, se apropriar do seu próprio desejo, vai levar você a outros olhares sobre você. Pra gente caminhar aqui para um final, que eu já passei pra caramba, cara. Caraca, nem tinha prestado atenção nisso. Né? Vamos começar a entender o seguinte. Isso é aceitar, Cris. É aceitar falar não. Né? É um exercício de paciência mesmo, Mariana. Né? E traz uma libertação muito grande, pessoal. Nós olhamos para as feridas da infância, né? A gente desmascara a falsa culpa do egoísmo, a gente falou aqui sobre os sintomas que o corpo grita e finalmente entendemos que a gente precisa sustentar esses limites que a gente coloca, sustentar um não que a gente coloca, frustrar a outra pessoa, a gente tem que frustrar o outro. O outro entender que não é bem assim. Tá? Mas antes da gente fechar esse momento aqui, e você finalizar a sua tela também, né? Eu quero deixar um último pensamento aqui no coração de cada um de vocês aqui. Um pensamento que vai amarrar tudo que a gente conversou e que vai dar uma bússola, um caminho, né, para a gente poder seguir. Quando a gente fala em se colocar em primeiro lugar, o nosso inconsciente, que adora os extremos, né, pode nos empurrar para duas direções muito perigosas. Né? Ou a gente vai para um martírio da anulação total,
porque vai vir aquele peso da culpa e a gente vai se jogar de novo do outro lado, vai voltar a aceitar situações que antes a gente aceitava, a gente vai, de alguma forma, querer retornar para uma antiga situação que era uma porcaria, mas o que você entendia que você podia viver, seja lá pelo motivo que for, né, que é onde muitas pessoas acabam operando aí, ou você vai para uma rigidez defensiva extrema, um isolamento, onde onde a gente se fecha para tudo, a gente passa a ignorar a existência, a dor de quem está ao nosso redor, por medo do que possa acontecer. Tá? É normal ter isso. Tá bom? Isso pode acontecer. Entenda que é uma coisa que você nunca viveu. É uma coisa nova para você. E o risco de ir para o extremo é grande. O risco de você voltar e o risco de você se fechar totalmente para tudo é enorme. Aí eu te pergunto, essa é a solução? Então é normal ter isso, porque como não sabemos lidar, nós vamos para os extremos. Né? É igual uma pessoa que ela evita ter raiva. Quando ela consegue na análise, isso já aconteceu muitas vezes, né? Quando ela consegue na análise soltar essa raiva, o que vai acontecer? Ela vai achar que ela vai soltar demais, ela vai destruir o mundo. É essa culpa que ela carrega quando ela tem raiva. Né? Ela acha que ela vai destruir tudo, e não é bem assim. Então, é um cuidado que vai acontecendo com o tempo e você vai conseguindo identificar aí, até que com o tempo a gente consegue chegar no meio do caminho. Né? Até que a gente consegue perceber, opa, peraí, tem coisas que são assim, tem coisas que são... Melanie Klein pura isso aqui, tá? Posição esquizoparanoide ou é um é outro e posição depressiva. Para vir para a posição depressiva, eu tenho passado pela esquizoparanoide para vir para a capa depressiva. Para eu vir para depressiva, o que vai acontecer? Eu vou lidar com essa situação aqui e conseguir entender. Peraí, às vezes eu posso ser assim, às vezes eu posso ser desse jeito aqui. Eu vou equilibrando isso. Eu entendo, ó, tem coisas que são ruins e são boas. Eu vou começando a acalmar isso. É quando eu venho para essa posição em que eu consigo olhar para a minha realidade e entender como é que eu vou conduzir isso na minha vida. A gente vai encontrar o caminho do meio. E a psicanálise nos ensina que a saúde mental não mora nos extremos. Morar nos extremos é estar no esquizoparanoide, ou seja, eu não estou pensando sobre tudo isso que eu estou vivendo. Eu preciso parar e pensar. Parar e refletir sobre tudo isso e entender tudo que eu estou sentindo, entender tudo que eu estou passando, entender a minha história, entender o momento que eu estou vivendo. Eu preciso parar mesmo, assim. Não vou parar de viver, mas eu vou parar dessas coisas que eu estou pensando aqui, que muitas vezes está muito dividida, está muito cindida. Eu preciso vir para um ponto em que eu consiga, de fato, estabelecer uma nova relação comigo e com a minha realidade. Isso é se colocar em primeiro lugar. A saúde mental habita no território do equilíbrio. E não estou falando equilíbrio, aquela pessoa zen, não. Cheguei no zen, estou levitando. Não existe pessoa assim, nem a monja correm assim. Tá? Não tem isso, pessoal. Quando a gente fala de equilíbrio, é um meio do caminho. É que eu consigo estabelecer uma relação e entender os dois pontos. Tem vezes que eu vou ser assim, tem vezes que eu vou ser assim. Tem vezes que eu vou aqui impor aquilo que eu penso, tem vezes que eu vou ceder. Tem vezes que eu vou ser mais egoísta, tem vezes que eu vou ser mais altero. A grande sabedoria da vida emocional, pessoal, não é se fechar numa bolha de individualismo e vem a mim todos os reinos. Não é isso, não. Isso é narcisismo. Nós somos seres de relação. Nós nos relacionamos. Nós precisamos do outro. Nós amamos o outro. E o cuidado com as nossas conexões é uma parte fundamental da nossa felicidade. A grande virada de chave é entender que existe um momento de olhar para dentro e existe um momento de estender esse olhar para fora. Eu tenho que saber estabelecer uma nova relação para isso. Eu tenho que identificar que isso está chegando, isso que está chegando para mim é bom ou não é bom para mim? E eu decidi isso. Não é bom para mim? Vaza, sai, vai fazer suas coisas. É bom para mim? Opa, peraí, vamos conversar. E eu preciso entender essas situações. Tem situações que vão ser boas e tem situações que não vão ser boas. Quando eu paro para pensar em mim, quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou me dando a oportunidade de pensar se eu quero ou não quero viver isso. Isso é se colocar em primeiro lugar. É olhar para você. É se perceber. Eu sempre falo para as pessoas, só vai ter uma pessoa que vai acompanhar você a sua vida toda, que é você. Então é melhor você se dar bem com você. E equilibrar isso é justamente você perceber que tem horas que você vai ter que ceder, você vai ter que olhar para outra pessoa e corresponder àquilo.
Mas tem horas que você vai ter que olhar para você e falar assim, ó, foda-se com isso que você está vivendo. Vai viver sua vida, eu não quero nem saber. Corto de vez, tchau, um abraço que eu vou viver a minha. E cortar, colocar limite. Mas para isso eu preciso estar bem comigo. Se colocar em primeiro lugar, pessoal, não significa que o outro não importa. Significa apenas que você também importa. Significa que na mesa da sua vida, onde você serve o banquete do seu tempo, da sua escuta, do seu amor, seja lá para quem for, né? Tem que ter uma cadeira cativa, grande, bonitona, uma cadeira principal que é a sua cadeira. Ai, não, todos têm que ter a mesma cadeira. Não tem nada. Na sua mesa você decide. É tudo uma questão de equilíbrio em movimento. Trocar os pneus do carro com o carro em movimento. Ah, exatamente, queria fazer as pazes consigo mesmo. Vai ter dia que o filho vai estar doente, um amigo está em crise, um projeto lá no trabalho não deu certo, teve encrenca, o carro furou o pneu, né? Alguém adoeceu, e você vai precisar mudar os seus planos. Você vai ter que tomar um caminho diferente, vai ter dias que vão ser assim. Tá? E você vai fazer isso numa boa, porque você sabe que a realidade ela não vai ser só flores. Não vai ser só isso. A realidade vai trazer muitos conflitos. Então, isso é uma prova de que você ama e se importa com as outras pessoas. Tá? Esse é o egoísmo saudável. É quando você se relaciona, né, com outras pessoas lá no seu trabalho, no seu dia a dia, com seus filhos, com seu parceiro, com sua parceira, seja lá quem for, você muda seus planos. Né? Só que vão ter outros dias em que o seu corpo vai pedir trégua, o seu desejo vai pedir espaço, você vai precisar ter coragem de dizer assim, agora é minha vez. Agora eu preciso me recolher para poder continuar a minha vida. Para poder viver aquilo que eu quero viver. Aquilo que eu desejo viver. Do modo que eu quero viver. Saber equilibrar o peso do prato do eu e do prato do outro, pessoal, na balança da vida é a maior arte da maturidade emocional. Saber me relacionar, saber interpretar aquilo que está vindo, se faz sentido para mim ou não. Quando você aprende a se priorizar sem culpa, a sua entrega para o mundo deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser uma escolha mais genuína, mais autêntica, voltada para você. Você deixa de servir por medo do abandono e passa a compartilhar por puro transbordamento, por afeto, por amor. Você começa a viver esse amor e você está tão bem com ele que você também proporciona isso para as outras pessoas e muitas vezes sem querer que as outras pessoas correspondam a tudo isso. Porque você está bem com você. Isso é se colocar em primeiro lugar. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, os comentários que vieram, os diálogos que a gente teve hoje, as trocas. Mas levem essa reflexão para vocês. Cuide de quem você ama. Mas começa esse cuidado não se abandonando pelo caminho. Porque a principal pessoa que você precisa amar é você. E quando você se ama, você consegue amar as outras pessoas. É isso que precisa acontecer. Certo, pessoal? Falei pra caramba hoje, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelas trocas, pelos comentários, pelas situações aqui que a gente pôde compartilhar. Que isso tenha chacoalhado o bambuzal aí de vocês. Quem não assistiu desde o começo, assista. Pessoal, muito obrigado como sempre. Se prepare que a versão 4.2 do Marco vem arregaçando. Tá? Certo, povo? Bom final de semana, pessoal. Tchau. A gente se vê.